Boa tarde a todos e a todas. Eu peço inicialmente desculpas pelo atraso. Tivemos que fazer uma mudança de última hora no auditório, que estava inicialmente prevista a conferência para ser no auditório Vicário da Fafiche, mas problemas técnicos nos fizeram então mudar e alterar para este auditório, tá? Por isso teve esse pequeno atraso. Agradeço a presença de vocês e a compreensão. Com grande alegria e prazer que eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas a todos, saudar a professora Marita, que gentilmente se deslocou, atravessou o Atlântico para estar conosco aqui. Eu gostei muito dos agradecimentos a fazer, especialmente, em primeiro lugar, aos meus e minhas colegas do Departamento de Filosofia, que tornaram possível a vinda da Marita. Foi através de uma proposição do Departamento de Filosofia da UFMG, através da chamada Cátedras Fundep, que foi possível viabilizar, então, a vinda da professora Marita Rainsborough, professora na Universidade de Leuphana, em Hamburgo. E essa vinda da professora Marita dentro desse programa de cátedras Fundep, que são cátedras de curta duração, ela se apresenta dentro de uma programação maior do ciclo IEAT 25 anos. Então, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG completa 25 anos, completou este ano de 2024, então essa conferência faz parte de uma série de conferências que já aconteceram ao longo deste ano. Esta de hoje é a penúltima deste ano, mas ainda vamos ter, dentro do ciclo IEAT 25 anos, uma conferência no dia 11 de dezembro do professor Marcelo, dia 10 de dezembro, do professor Marcelo Musto, que estuda o marxismo contemporaneamente. Então, todos vocês também estão convidados e convidadas para a conferência, então, dos 25 anos do IEAT, dentro do nosso seminário anual, em que os professores residentes e os grupos de pesquisa, atualmente abrigados dentro do IEAT, vão fazer suas apresentações nesse seminário anual, que acontece, então, entre os dias 10 e 13... 10 e 12. 10, 11 e 12, desculpa, gente, 10, 11 e 12 de dezembro. Oi? Suas 13 pelo bolinho no meu aniversário. Então, pode fazer. A gente canta parabéns. Aos 25 anos do IEAT, o seu aniversário. E também eu queria anunciar a inauguração de mais uma cátedra de longa duração. Esse é um programa novo do IEAT. Nós inauguramos a cátedra Magda Soares, que tem como catedrático o professor Antônio Nova, e vamos inaugurar a cátedra Darcy Ribeiro no dia 2 de dezembro, anotem por favor na agenda de vocês, que tem como tema da cátedra a soberania nacional, educação e política. É uma cátedra em que vai fazer a inauguração, vamos ter 4 grandes conferências, uma delas de uma pensadora do feminismo negro, que é a Denise Ferreira da Silva. Vamos ter o professor Cury, falando da relação do Darcy Ribeiro com a educação, a liderança indígena, Ailton Krenak, que vai fazer uma fala também sobre a relação do Darcy com os povos indígenas, e o professor Léo Abritzer, que vai falar sobre a relação do pensamento do Darcy com a sociologia e a política. Estão também todos convidados. Então, não sei se vocês, todo mundo aqui já ouviu falar do IEAT, espero que sim, que é um instituto que foi criado há 25 anos atrás
E aqui nós temos a honra de contar com a presença de um ex-diretor, professor Alfredo, que não apenas participou da elaboração dessa grande ideia há 25 anos atrás, não é mesmo, Alfredo? Que foi, na verdade, um grupo de visionários que, na verdade, criou, então, esse espaço acadêmico de experimentação conceitual, de experimentação de pesquisa, onde a gente pudesse romper com as bolhas e as caixinhas disciplinares e pudéssemos, então, fazer esse trânsito de pesquisa entre as disciplinas. Por isso, o IAT é um instituto transdisciplinar e que essa transdisciplinaridade pudesse resolver problemas contemporâneos, problemas complexos, cujas soluções exigem um diálogo e uma interlocução e até mesmo uma fusão entre as diferentes disciplinas. Eu queria também agradecer a presença do meu colega Gil Amâncio. O Gil está participando de um projeto de criação de uma nova cátedra no IAT, que é a Cátedra de Saberes Tradicionais, e a ideia dessa cátedra é que a gente possa dar um passo a mais também no IAT, não apenas em relação à transdisciplinaridade, mas aquilo que eu tenho chamado de transepistemicidade, que a gente possa então colocar os saberes em diálogo, não apenas as áreas científicas, mas os diversos saberes que constituem, né, a nossa existência, que trazem conhecimento para as questões que são mais urgentes. Então, Gil, eu agradeço a sua presença e gostaria também de agradecer a presença aí da professora Rita, que é outra parceira grande, que está participando também do projeto da criação de uma outra cátedra no IAT de longa duração, que é a Cátedra Cidades, que também relaciona saberes ligados a urbanismo, a arquitetura, mas não só, a filosofia, a economia, as geociências, e as minhas duas parceironas, né, Virgínia e Georgia, né? As duas, então, estão por trás da sustentação aqui da vida da professora Marita. Então, sem mais delongas, né, estou falando muito, é só para agradecer a presença de todos. Eu vou passar a palavra à professora Georgia, que vai fazer então uma apresentação da professora Marita, tá bom? Antes da apresentação. E agradeço especialmente você, Marita, pela parceria. Marita é uma amiga de longa data, uma kantiana, que apresentou um mini curso maravilhoso, sem falar de Kant. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu passo a palavra à Georgia. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, desculpem o atraso. Então, vou ser breve mesmo, sendo o currículo da professora Marita muito grande e muito interessante. Selecionei algumas informações que eu acho vale a pena compartilhar com vocês. Então, como a Patrícia acabou de falar, a professora Marita é professora associada no Instituto de Filosofia e História da Arte da Universidade Leuphana de Lüneburg e do Instituto de Estudos Românticos da Universidade de Kiev, na Alemanha. Ela veio ao convite da Cátedra Fundeb IAT e também integra o Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, em Portugal. Vocês vão ouvir, quem já participou do curso sabe, ela fala um ótimo português, e isso devido aos muitos convites e período de pesquisa que ela passou em universidades brasileiras. Então, vou citar aqui a Unesp, a Universidade Estadual Paulista de Marília, a Unicamp, a Universidade Federal da Bahia e, finalmente, na UFMG. Entre as publicações da professora Marita, eu vou citar as mais recentes, os livros mais recentes, die Konstitution des Subjektes in der Romanen von Rachel de Queiroz, eine diskursanalytische Untersuchung, de 2014,
Foucault heute, Neue Perspektive in Philosophie und Kulturwissenschaft. E esse livro vai ser traduzido esse ano em português e inglês, isso também é importante. De 2022, Interkulturelles Philosophieren, Kant und Foucault in der afrikanischen Gegenwartsphilosophie. E depois, assim, desse ano, filosofar intercultural, Kant e Foucault na perspectiva filosófica africana da contemporaneidade. E o último, publicado em 2024, Intercultural Thinking in African Philosophy, A Critical Dialogue with Kant and Foucault. E depois é importante também uma organização de livro, Beyond the Colonial Philosophy, Africanity, Afrotopia and Transcolonial Perspectives, publicado pela Routledge em 2024. Então, sem delongas, passo a palavra à professora Marita e agradeço naturalmente o público e principalmente a nossa convidada. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje, o seu interesse pela minha palestra. E antes de começar, gostaria de agradecer a Jorge pela apresentação muito gentil e a professora Patrícia também pela essa introdução muito interessante. Eu gostaria de falar hoje sobre a temática economia, arte e afeto, economia do efeito e seus limites na concepção filosófica de Michel Foucault. Vou começar com uma introdução. Foucault pressupõe a possibilidade de moldagem discursiva e dispositiva na afetividade ou das emoções, ao mesmo tempo em que agem de forma semelhante ao desejo, como oferecendo potencial de resistência. O controle racional e também a proliferação de emoções no neoliberalismo prendem o sujeito às estruturas de poder existentes. O conceito de governamentalidade permite que ele considere os aspectos de ser governado e o governo do eu em conjunto. Foucault define o termo economia no sentido mais restrito de uma doutrina de afluência, respectivamente como negócio e, por outro lado, como modo de socialização que caracteriza as estruturas de poder. Em Foucault, o aspecto da autoconstituição por meio da aplicação de autotecnologias assume o mesmo significado que o da constituição externa do sujeito. A estética e a ética vêm à tona. A arte moderna, em seus vários campos, como a literatura e a pintura, é parte integrante da análise de Foucault sobre a aparência e está ligada à manifestação da verdade. A íntima relação entre a arte, a fisicalidade e a criação de emoções na obra de Foucault também fica clara quando se considera a mídia artística individual, como o filme e a fotografia. Estas áreas também têm um alto potencial para liberar possibilidades de desvinculação das economias emocionais e de sua reestruturação. Na obra de Foucault, a arte se torna até mesmo a referência para o estilo da vida e o modelo para uma vida liberal autodeterminada de responsabilidade ética. O neoliberalismo é uma forma atual de governamentalidade. A arte de governar, que prevê tanto
domínio dos outros quanto domínio de si mesmo. Ele expande a posição de sujeito homo econômicos, ocupando todas as áreas da vida e implicando um projeto de normalização e domesticação das paixões. Da mesma forma, o neoliberalismo inclui o controle sobre as próprias emoções. Na obra de Michel Foucault, a afetividade deve ser entendida como fundamentalmente constituída, mas sem que a influência do indivíduo seja subestimada. Ao considerar as emoções dos sentimentos individuais, Foucault explora especialmente a raiva, a fúria, a sensibilidade e a impaciência. Todos eles estão particularmente sujeitos ao controle por meio da racionalidade. Torna-se claro que Foucault assume a possibilidade de montagem discursiva e dispositiva dessas emoções e, ao mesmo tempo, as vê da mesma forma que os desejos, como oferecendo potencial de resistência. Ele acentua a verdade do autodesígnio humano para tornar as mudanças sociais concebíveis, localizando assim as questões de fisicalidade, emocionalidade e desejo em uma dimensão sociopolítica. As explicações racionais podem perder-se em poder se persuasão e aplacamento das emoções pode falhar. A racionalidade, argumenta Foucault, também significa assiguamento. A irracionalidade, portanto, facilita as transgressões e as transformações. Na teoria de Foucault, a irracionalidade e as emoções são de importância crucial para a formação e a transformação do eu e da sociedade. Nesse contexto, ele argumenta que a literatura e a arte desempenham um papel fundamental como contradiscurso e meio de autoformação dentro do escopo da estética, respectivamente a ética do eu. A filosofia, em uma forma modificada, também pode e deve exercer uma influência sobre a formação da vida no sentido filosófico de ethos. Que papel desempenha a interação entre emoção e economia em geral e a economia emocional em particular? E quais são os limites da economia emocional que Foucault descreve em sua filosofia? Que são as consequências em termos políticos? Agora vou falar sobre economia e afeto em Foucault. O interesse de Foucault pela economia desenvolve-se com grandes interrupções em sua obra. Em A Ordem das Coisas, por exemplo, ele examina o saber das riquezas, a fim de elaborar epistémios subjacentes dos séculos XVII e XVIII. Também na história da governamentalidade, no volume O Nascimento da Biopolítica, o foco de seu pensamento está na economia. Foucault afirma que na prática do governo liberal e neoliberal, o sucesso e o fracasso tomam o lugar da questão da legitimidade ou ilegitimidade do governo. No liberalismo, um novo tipo de racionalidade na arte de governar, o aumento da economia política, o foco é na restrição, limitação máxima da ação governamental das práticas governamentais em um estado mínimo. Foucault falta do princípio limitador, com vistas à criação do mercado livre, que
garanta a verdade dos preços de acordo com o princípio da livre competição e da concorrência, o que conduz ao enriquecimento mútuo do superfluo. Em outras palavras, o mecanismo natural do mercado e a formação do preço natural é que vão permitir perceber, a partir deles, o que o governo faz, as medidas que ele toma, as regras que ele põe, falsificar ou verificar a prática governamental. E continua. Eu cito. O mercado é que vai fazer que o bom governo já não seja somente um governo justo. O mercado é que vai fazer que o governo agora, para poder ser um bom governo, funcione com base na verdade. Fim da citação. Ele designa o mercado como o princípio da verdade. Fim da citação. A tarefa do direito público nestas condições apresenta-se da seguinte forma do ciclo. Como limites jurídicos para o exercício do poder público. As mudanças associadas a isso acontecem em duas direções. Por um lado, na base do direito natural, partindo do pressuposto da ideia básica da intransferibilidade de certos direitos no sentido dos direitos humanos, Foucault chama a este caminho revolucionário uma continuidade do pensamento de teóricos do direito natural. E, por outro lado, partindo do princípio da utilidade, o caminho radical. Eu cito. O limite de competência do governo será definido pelas fronteiras da utilidade de uma intervenção governamental. É a citação. O constata neste contexto, cito, o utilitarismo é uma tecnologia do governo. É a citação. A partir disto, tem-se dois conceitos diferentes de liberdade. Liberdade como exercício de direitos fundamentais e liberdade como independência dos governos em relação aos governantes. Os sistemas daí resultantes são heterogêneos e discrepantes e levam a uma ambiguidade no liberalismo europeu dos séculos XIX e XX. Na medida em que a lógica da estratégia requer a lógica de vinculação do heterogêneo. Assim, mostra-se que o caminho radical foi mais forte do que o revolucionário dos direitos humanos e prevaleceu em maior medida. Entramos, a partir do início do século XIX, numa era em que o problema da utilidade abrange cada vez mais todos os problemas tradicionais do direito. Uma citação. Foucault define troca e utilidade como os dois pontos de ancoragem da teoria liberal do governo. Eu cito. Troca para as riquezas, utilidade para o poder público. Eles, como a razão governamental, articula os princípios fundamentais da sua autolimitação. Troca de um lado, utilidade do outro. Uma citação. Foucault constata que a limitação do seu poder não seja dada pelo respeito à liberdade dos indivíduos, mas simplesmente pela evidência da análise econômica que ele deverá respeitar. Citação. Além da simplesmente pela evidência da análise econômica que ele deverá respeitar. Além da criação de liberdade, essa forma de governamentalidade
trata também, ao mesmo tempo, de sua limitação. O problema da segurança está intimamente relacionado à arte liberal de governança, proteção dos interesses individuais, assim como proteção dos interesses coletivos frente aos individuais, de tal forma que funciona como um jogo de liberdade e segurança. Essas tendências se intensificam no final do século XX e início do século XXI, de modo que o dispositivo de segurança avançou como um dos mais importantes fenômenos de estruturação social. Momentos estes que Foucault analisa em sua obra Segurança, Território, População. Neste contexto, uma cultura de perigo emergiu no século XIX, consistindo em uma invasão dos perigos cotidianos e um aceramento do medo do perigo. O surgimento do gênero da narrativa criminal pode ser citado como exemplo literário disso. Percebe-se que as formas de governança constituem o modo do sujeito de maneira específica, também no que diz respeito à sua emocionalidade e afetividade, como, por exemplo, no sentido de medo, ameaça e insegurança. As características listadas são reforçadas e expandidas no neoliberalismo. Eu cito do Pink Capitalismo. Neoliberalismo, according to Foucault, extends the process of making economic activity a general matrix of social and political relations, but it takes as its focus not exchange but competition. What the two forms of liberalism, the classical and the neo, share, according to Foucault, is a general idea of homo economicus, that is, the way in which they place the particular anthropology of men as an economic subject at the basis of politics. Homo economicus, o sujeito neoliberal, está voltado à competição e se transforma cada vez mais em um empresário de si mesmo. As neoliberalism takes root as a widespread cultural discourse, the market-centric economic calculation and all its attendant profit-seeking epistemologies and individualistic social ontologies becomes the mode of rationality for self-reflection and the barometer for individual success. That was a quotation of Winners. A forma do sujeito no neoliberalismo é definida por Foucault como subject of interest. Eu cito. Foucault characterizes these interests as the bedrock for all decisions, the principle of an irreducible, non-transferable, atomistic individual choice, which is unconditionally referred to the subject himself. Interests are those irrational and sometimes ineffable connections, whether positive or negative, that we have to experience. They are the reasons we care about things. They are what psychoanalysis calls catexis. It was a quotation from Winners. Esta escolha está relacionada com a demasiada optimização de si mesmo. In the social rationality of neoliberalism, these interests are unhinged from fulfilling any need or lack or desire. They are detached from any register of evaluation other than that of the endless self-enhancement.
última citação de Deleuze. O neoliberalismo liga-se também com o excesso. Too much is never enough. Em Deleuze, isso significa: it lays claim to excess as its central social value and thus clothes it. E he continua, it also tells of the truth of neoliberalism. The excess is not finally what it claims to be. Indeed, as both Bataille and Foucault see so lucidly, forms of human living in the 20th century know nothing of real pleasure, nothing of jouissance. A proliferação de efeitos não tem caráter libertatório, mas vincula o sujeito em relações de poder onde prevalece o ser governado. Para Foucault, entre outras coisas, o conceito de estética ou ética se deriva dessas observações nas quais é tematizada a formação de si por meio de si, a fim de se fazer uma contraposição a esta visão econômica de si no processo de subjetivação. Eu cito: particularly in the rise of the neoliberalism that we are currently witnessing across the globe, this examination of economics is central to the shared Bataille-Foucauldian projects of rethinking the possibilities for living meaningful lives, of rethinking ethics. Para isso, lidar com o econômico em suas variadas dimensões é indispensável. Agora vou falar sobre os limites da economia do efeito em Foucault. Foucault entende o termo economia, por um lado, no sentido mais estrito, como doutrina da riqueza, e por outro, como modo de socialização que caracteriza as relações de poder, relações essas que incluem particularmente a disciplina, a normalização e a sexualização, momentos do ser governado, próprios do sujeito. Segundo Foucault, deve-se pensar tanto no poder da economia quanto na economia do poder, havendo uma, como diz Kremer, compreensão descentralizada de economia e de poder e uma micro-macroeconomia do poder. Pode-se falar uma descentralização da economia e, ao mesmo tempo, também uma descentralização do conceito do poder, o qual entende o poder de forma produtiva, procedendo capitalista ou economicamente de acordo com o princípio da racionalidade. Kremer afirma: ao fazê-lo, ele descentra e destrona o conceito de economia e o coloca no complexo campo das relações de força. Fim da citação. E afirma, eu cito, com a aceitação da economia política do corpo, o conceito de economia de Foucault é ampliado para incluir as dimensões de disciplina e normalização. Até certo ponto, ele destrona a economia ao promovê-la de seus contextos de significado até então ligado ao trabalho, à produção de mercadorias e aos eventos do mercado e coloca-la no campo politicamente exclusivo das complexas relações sociais de poder. Com isso, Foucault direciona-se ao mesmo tempo contra uma visão centralista e uma totalidade capitalista econômica como uma entidade transcendente e eternamente válida. E ainda,
a economia capitalista era própria algo socialmente construído, pelo que, no entanto, capaz de abrir um novo campo de racionalidade e de acesso operativo à intervenção política. Formas de governamentalidade e de processos de subjetivação estão cada vez mais no foco de interesse de Foucault, que dizem respeito igualmente à constituição da afetividade. Eu cito Michales. A domesticação das paixões mostra que mesmo os primeiros esboços liberais visam principalmente a formação do sujeito. O sujeito experimenta um impulso de racionalização. E ainda contínua, a primeira inovação essencial do neoliberalismo consiste na expansão do mercado, que abrange não só o Estado, mas também o sujeito. E esse esforço inicial da domesticação das paixões, visando a formação da subjetividade, é radicalizado no contexto neoliberal. A razão é induzida a cálculo. Paixões, sinais imprevisíveis do racional, não são apenas amasadas a interesses, mas completamente eliminadas, porque o cálculo do mercado determina, além de todas as áreas da vida, também a relação com si mesmo. Por outro lado, a paixão se torna de forma crescente e rápida uma mercadoria. A governança neoliberal se apresenta como uma forma promotora da liberdade de excesso do poder. A tornar-se sujeito, Foucault acrescenta o aspecto da autoformação pelo uso das autotecnologias. O conceito de governamentalidade permite pensar esses aspectos em conjunto, de forma que, além do ser governado, governar a si mesmo, a autogestão avança cada vez mais a aspecto central da filosofia kantiana. O aspecto da autoconstituição aparece ao lado do da constituição estrangeira do sujeito. Ética e estética adquirem importância. Neste contexto, os limites da economia do efeito, do conceito filosófico de Foucault, são claramente demarcados e a arte passa a ter um significado especial. Agora vou falar sobre afeto, literatura e arte em Michel Foucault. No Memória da Linguagem, a literatura apresenta uma proximidade com a loucura, que representa o outro da razão. A alteridade da literatura, que define sua especificidade, faz da literatura um contra-discurso. Literatura e filosofia, portanto, mostram-se parceiras do pensamento. A preocupação de Foucault com a literatura tem seu ponto de partida na ontologia da linguagem, na autorreferencialidade da linguagem, e ele mostra, a partir da literatura de Raymond Roussel, e o seu potencial de transgressão. Neste contexto, Foucault recorre à Bataille, Desargues, Artaud, Blanchon, etc., para um determinado aspecto. Que significado, função e posição resultam para a literatura no contexto geral de sua filosofia? Que ligação pode ser estabelecida entre afeto e literatura?
O desejo revela-se nas representações ficcionais da literatura como foco de suas declarações sobre os vários escritores. Enquanto na transgressão de Sade, a forma de poder-disciplina aparece de forma narrativa. Em Bataille, há um desejo de autotransgressão enquanto forma de extase na experiência sexual, como na morte. Em Artaud, o foco está no sentimento de corporeidade, está ligado à possibilidade de expressão do corpo e culmina em grito. E com Clusovsky, uma experiência sexual mítica. Segundo Blanchot, a literatura vai ao extremo e representa a possibilidade de experimentar a impossibilidade. A linguagem literária incorpora contradição, incompreensão e incerteza. O espaço da literatura de Blanchot é um espaço de despojamento do eu. No campo das artes visuais, Foucault nomeia nesse sentido a arte de Bosch e Goya. A literatura e a arte devem ser vistas como áreas de experiência do externo e assim devem possibilitar experiências de limite. Também na área da loucura. Segundo Foucault, o saber associado a ela já foi excluído no pensamento moderno das meditações de Descartes. Nas várias concepções da literatura de Foucault, torna-se evidente, por um lado, a possibilidade de outras formas novas e excessivas de afetividade no literário e, por outro, também da constituição afetiva do sujeito por meio de quase-discurso, que trazem consigo a formação e regulação de sentimentos que sustentem a governamentalidade do sujeito. A arte moderna, em suas diferentes áreas, como a literatura e a pintura, é, segundo Foucault, portadora do cinismo da cultura voltada contra ela mesma, e assim se torna a portadora daquele princípio de correspondência entre estilo da vida e escândalo da verdade. Recebidos em sua análise para Taresia, a questão é desnudar, desmascarar, expor, desenterrar e devolver a força elementar da existência. O afirma neste contexto. Há um antiplatonismo da arte moderna, que foi o grande escândalo no Manet e que, ao meu ver, sem ser a caracterização de toda a arte possível atualmente, foi uma tendência profunda que vocês encontram de Manet a Francis Bacon, de Baudelaire a Samuel Beckett ou Burroughs. Antiplatonismo, a arte como lugar de erupção do elementar, desnudamento da experiência. Fim da citação. Foucault afirma. E com isso a arte estabelece com a cultura, com as normas sociais, com os valores dos cânones estéticos, uma relação polêmica de redução, de recusa e de agressão. E continua, se não é simplesmente na arte, é na arte principalmente que se concentra no mundo moderno. Em nosso mundo, as formas mais intensas de dizer a verdade têm a coragem de assumir o risco de ferir. Fim da citação. Agressão e vulnerabilidade apontam para uma emocionalidade mobilizada no dizer a verdade artístico, tanto no processo criativo quanto de recepção, emocionalidade que se vincula
existencialmente a uma crítica experimental e possibilita o irromper da economia dos efeitos. A tese de paresia da arte moderna pode ser entendida como uma retomada e intensificação do conteúdo das reflexões de Foucault sobre a analogia da linguagem, do conceito de literatura como contradiscurso. Nesse contexto, a arte está se tornando cada vez mais uma forma especial do dizer a verdade. Também neste ponto mostra-se a tendência de Foucault de retomar um fio relacionado ao conteúdo de uma maneira processual expansiva que desloca e, em contextos mais amplos, incorpora e especifica. No Foucault, a ontologia da linguagem é cada vez mais integrada à ontologia do sujeito. A literatura moderna e a arte, como forma de dizer a verdade, combina a existência artística, a criação da arte e a coragem de dizer tudo no sentido da crítica e retoma a concepção de Foucault da arte como um contradiscurso no contexto de suas considerações teoréticas do sujeito. A premissa metodológica do a priori histórica no contexto do nexo de saber, poder e sujeito também se mostra na investigação genealógica das formas de subjetivação associadas ao dizer a verdade no quadro da ética ou da estética de si. Com referência à fotografia de Duane Michels, Foucault enfatiza a importância do pensar e do sentir no processo de recepção das artes visuais. Segundo Foucault, a arte deve possibilitar experiências e a penetração em novas áreas de experiência. É o que diz no trecho seguinte. O tempo pode trazer mudanças, envelhecimento e morte, mas pensar e sentir são mais fortes do que isso. Só eles são capazes de ver suas dobras visíveis e torná-las visíveis. Continua, referindo-se a Duane Michels, o convida a assumir o papel indefinido do leitor ou espectador e surge a ele pensamentos, os sentimentos, pois os sentimentos morrem na alma e se espalham espontaneamente de alma para alma. Fim da citação. Nesse processo, o invisível deve se tornar visível. Além da importância do pensamento, Foucault enfatiza claramente o sentimento como uma dimensão que amplia o conhecimento na produção e recepção da arte. A vivência artística, o que se tem é a transformação do sujeito com consideração especial da sensação, sentimento e afeto. No que se refere ao filme, Foucault enfoca em particular a experiência físico-afetiva, o que vemos passa a fazer parte do nosso corpo. Isso também me leva a uma experiência histórica específica que vai além do saber. Foucault afirma, eu cito, ela faz parte não do que sabemos, mas do nosso corpo, da nossa maneira de agir, de fazer, de pensar, de sonhar, bruscamente, essas pequenas pedrinhas enigmáticas que estavam em luz desencarregam. Na citação.
O efeito singular do filme sobre o corpo humano no processo de recepção, o qual é causado pelo seu modo de presença, afeta o ser humano em sua relação com o mundo de forma abrangente. Ele disso tem uma dimensão teórica da ação. Importante também é a referência ao sonhador e ao possível, para que possamos assumir uma função formadora do sujeito do filme, combinada com o efeito de mudança do sujeito. Ao olhar para as mídias artísticas individuais, a estreita conexão entre a arte, a realidade e a informação do efeito torna-se clara em Foucault. Foucault prefere os termos afeto e afetividade como termos próximos para diferentes tipos e intensidades do sentimento. Embora ele não ofereça uma teoria dos sentimentos no sentido mais estrito, a afetividade é crucial no seu conceito filosófico. O tornar-se sujeito e a construção da emocionalidade devem ser analisados em ligação estreita e estão inseridos no contexto social e político. Os afetos implementam posições do sujeito em conexão com a aplicação de práticas de poder, especialmente em contextos institucionais e as incorporam no corpo do indivíduo. Os sentimentos estão sujeitos ao apaciguamento constante, como deixa claro usando o exemplo da raiva e do ressentimento. O que diz respeito ao desejo fala em normalization and domestication of pleasure. No entanto, ainda permanece o potencial de resistência associado aos afetos, que Foucault associa em particular à autoformação da afetividade por meio de autotecnologias, incluindo a leitura e a escrita, no quadro de sua ética ou estética de si. Portanto, os afetos são mutáveis, capazes de elaboração, apesar de sua tendência à fixidez. O exemplo dessa autoformação, no sentido de subjugação, pode ser encontrado no dantismo de Baudelaire como forma de estetização do seu eu no mundo da vida e no mundo literário. Foucault entende a afetividade como constituída desse sujeito, a formação discursiva, como também, ao mesmo tempo, uma possível autoformação. Isso se aplica igualmente à conexão entre a formação do afeto e a economia. A economia do efeito, portanto, também pode ser encontrada no campo da literatura e das artes visuais, mas as artes também podem ser vistas como uma área especial de limites da economia do efeito, como uma área que permite a transgressão de limites e a transformação do sujeito. Agora, vou fazer uma conclusão. De modo geral, pode-se falar do potencial diagnóstico contemporâneo dos estudos da governamentalidade do Foucault. Foucault sempre conecta o termo economia, esse clima, com formas de racionalidade política de práticas e examina campos da racionalidade do exercício do poder, em que a racionalidade particular do neoliberalismo assume a forma da proliferação de afetos. A metáfora da economia dos afetos refere-se a processos de subjetivação, por exemplo, por meio do disciplinamento e da biopolítica, os quais também está envolvida a formação de sensações, humores, sentimentos e afetos.
A formação do sujeito por meio de formas micro e macrofísicas do poder faz com que o sujeito apareça determinado de forma heterônoma, entre outras coisas pelos processos de formação efetuados. Neste contexto, a literatura e as artes visuais, em sua constituição discursiva ou quase discursiva, também contribuem para a economia do efeito e para a economia da formação do efeito. A constituição discursiva do sujeito também se dá por meio de quase discursos na literatura e nas artes visuais por meio de dispositivos culturais. Mas, por outro lado, estas áreas também liberam em grande medida possibilidades de resolução de economias de efeito e da sua transformação. Para Foucault, a arte se torna até mesmo uma medida do estilo de vida e um modelo de vida livre, autodeterminada e com responsabilidade ética. A consideração da literatura e das artes visuais está relacionada à visão ético-estética de Foucault de que a vida deve se basear no exemplo da arte. Eu cito Foucault. O que me surpreende é que em nossa sociedade a arte não tenha mais relação com os objetos e não com os indivíduos, com a vida. É também que a arte seja um domínio especializado, o domínio dos peritos que são os artistas. Mas a vida de todo indivíduo não pode ser uma obra de arte. Por que um quadro ou uma casa são objetos de arte, mas não a nossa vida? Fim da citação. Em analogia à arte e como recurso a ela, o eu é estilizado em um sujeito ético autônomo com a ajuda da aplicação de tecnologias de si, também do ponto de vista político. Com isso, Foucault tenta se aproximar do desejado político e da forma. Eu cito: existe uma ciência de governar, mas nenhuma de não querer ser governado. Uma citação. Isso precisa de ser movido. Para isso, os saberes, modos de economia dos efeitos e seus limites é igualmente essencial no que diz respeito à formação do sujeito em uma virada etopolítica. Arte e estética desempenham um papel proeminente. Obrigada pela sua atenção.